Conforme prometido, o vídeo sobre a questão da assunção da turma pelo agente de educação infantil na ausência do PEI. Recentemente houve uma postagem no Facebook, se não me falha a memória, foi do Márcia Nunes, informando que há uma ata, e essa ata o Ministério Público reconhece que não há professor em sala de aula, que é necessário que haja um professor em tempo integral e que o agente de educação infantil não pode assumir essa função. É isso que diz a ata. E aí eu adicionei lá mais uma informação dizendo o seguinte, que essa ata é uma prova que pode ser utilizada, mas a sentença ou as sentenças, mais de 100 sentenças que nós temos em processos, são a certeza de que esse desvio aconteceu e muitas vezes em vários processos que ele continua acontecendo. Então o judiciário, a partir desses processos, já está ciente do fato que acontece nas creches municipais. E ficou claro também para os juízes que a função do agente é auxiliar o professor, não é executar sozinho, porque se ele executa sozinho, ele está atuando como professor, como de fato aconteceu. E isso não pode continuar ocorrendo. Não importa o que o professor tem de compromisso, se a creche tem um problema, isso não é função do agente de educação infantil. A função é auxiliar, é dar suporte e não executar sozinho. Portanto, se o professor está de férias, se o professor tirou licença, se o professor fez qualquer coisa que o impeça de ingressar na sala de aula ou está no horário de planejamento, isso não é um problema do agente de educação infantil. Isso é um problema do município que deve resolver. Eu, inclusive, digo que isso não deve gerar conflito entre professor e agente, porque nenhum dos dois tem culpa ou tem responsabilidade desse fato. Quem tem responsabilidade é o município, que deve, obviamente, solucionar o problema, ou coloca um outro professor para assumir nesse período, mas jamais exigir da parte mais fraca, que é o agente de educação infantil, que cumpra e que substitua o professor nas suas ausências. Essa ata que foi produzida pelo Ministério Público, que constata que o auxiliar não pode substituir e que o professor tem que estar em tempo integral na sala de aula, na verdade essa ata é o óbvio, porque isso está na lei, isso está também na resolução número 12 do Conselho Municipal de Educação, enfim, isso está espalhado por todo o sistema. O professor, ele é o protagonista, ele tem que estar em sala de aula. Portanto, não pode pegar o agente e colocar para substituir, ainda que temporariamente. Ok? Isso é ato ilícito da administração. A administração não pode praticar esse tipo de ato, muito embora pratique no dia a dia. E óbvio, quem se sentir lesado, que tome as suas providências. Ok? O município, obviamente, voluntariamente não vai resolver esse problema. Tem que acabar sendo forçado a fazê-lo. Pois bem, as sentenças que foram proferidas nos processos de desvio de função, elas são a certeza declarada pelo judiciário de que esse desvio aconteceu e que muitas vezes esse desvio continua acontecendo. A ata do Ministério Público é uma prova. Agora, no processo, por exemplo, da Márcia Nunes, o Ministério Público se manifestou contrariamente ao desvio de função, dizendo que ela não teria direito, ela e os outros servidores que estavam nesse processo. Então, essa ata não vincula, ela não obriga, mas é uma prova, não deixa de ser. A prova maior é o fato de que os agentes estão exercendo a função quando os professores não se encontram lá no local. E óbvio, isso é, com certeza absoluta, corrigível, É possível corrigir esse percurso. Portanto, se você tem algum problema nesse sentido, se você está sendo obrigado, ou pela diretora, enfim, você tome as medidas cabíveis, ou procura a Defensoria Pública, ou entra com recurso administrativo, enfim, faz aquilo que for necessário para a ilegalidade cessar. Você pode fazer um registro de ocorrência em delegacia, porque o negócio é o seguinte, você não é o professor de direito, você é o professor de fato ali. Então você está responsável, você aceitou a responsabilidade pela turma. Se alguma coisa acontecer, adivinha quem vai ser o responsável? Você. E você não está ganhando para isso, e a lei não diz que você tem essa atribuição. Então é muito complicado.
sem receber nada por isso, sem ter atribuição prevista na lei, assumir uma responsabilidade que não é sua. Essa responsabilidade de solucionar o problema é do município e não sua. Portanto, a ideia é, tome as medidas necessárias, ou registre uma ata na creche, enfim. Se você perceber que as medidas administrativas não estão tomando o efeito, não estão gerando o efeito que você imagina, parta para outras medidas. Mas jamais, na condição de servidor, permita que uma ilegalidade seja perpetrada. Inclusive, há uma hipótese prevista em lei em que o servidor se isenta de qualquer responsabilidade. Quando? Quando ele recebe uma ordem manifestamente ilegal. Se a ordem é manifestamente ilegal, o servidor pode se excusar, ele pode se desincumbir, ou melhor, ele pode se negar a cumprir essa ordem. E posteriormente ele só vai demonstrar que a ordem era manifestamente ilegal, como é o caso de se colocar o agente para cumprir função, para ficar ali preenchendo lacuna, né, que são deixadas no âmbito das creches municipais. Então o vídeo foi prometido, foi postado, vai ser postado melhor, né? Eu estou gravando, mas vai ser postado na sequência. Eu agradeço a todos a atenção, um grande abraço, que Deus ilumine.